Olá, famílias JNP, tia Jeane, passando a princípio a desejar dias de paz e de saúde, sobretudo de paciência, né? O vídeo, nesse momento, eu venho conversar com vocês a respeito das atividades domiciliares. A tia Cláudia postou uns documentos fazendo a chamada dos alunos que ainda não realizaram atividades domiciliares e nem as avaliações. Bem, gente, existe uma resolução do Conselho Municipal de Educação, certo? O número 22 de 2020. Ele trata sobre a reorganização e cumprimento do calendário letivo do ano de 2020 no Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza, observando as medidas de prevenção e combate ao contágio do coronavírus, Covid-19. Esse documento, gente, ele trata das atribuições legais definidas na Lei 7.991, de 23 de dezembro de 96, respaldado, sobretudo, em cima da Lei de Diretrizes e Bases, a 9394, de 96, do dia 20 de dezembro. E aqui ela cita algumas portarias, alguns decretos, seja eles municipais ou estaduais, tratando sobre como é que se deve ser realizadas as atividades domiciliares durante a suspensão das aulas presenciais. Então, ele diz no artigo 2º, no parágrafo único, na impossibilidade do cumprimento das 800 horas presenciais, poderão ser utilizadas estratégias como atividades pedagógicas domiciliares, no período da suspensão e de ampliação da jornada diária, quando do retorno das atividades presenciais. Logo depois, ele diz lá no artigo 3º, que a gente deve desenvolver um trabalho colaborativo, orientar as famílias, apoiar e incentivar aos professores, incentivar aos alunos, reprogramar ao final desse período com a comunidade escolar a reposição das aulas curriculares, das atividades curriculares, registrar no planejamento das instituições, que é o que as professoras estão realizando. E lá no parágrafo 5º, para o ensino fundamental, ou seja, de 1º ao 5º ano, organizado em anos iniciais, o calendário letivo poderá ser organizado utilizando as seguintes estratégias. Reorganização do planejamento pedagógico, a fim de que os objetivos do currículo do 1º ao 9º ano sejam alcançados, incluindo no sistema de avaliação o conteúdo trabalhado durante o regime das aulas não presenciais. O que é que ocorre? As professoras, elas estão fazendo planejamento, assim como elas faziam na escola, um terço e um quinto, nos dias de planejamento, elaboram as atividades que são postadas no grupo específico, grupo dos 5º anos, grupo dos 3º anos, grupo dos 4º anos. As professoras, vocês já têm acesso ao e-mail de cada professora e ao WhatsApp das respectivas professoras de seus filhos. Envia essas atividades nas datas marcadas, nas sextas-feiras. Muito bem. Elas fazem um levantamento, certo? Ali elas lançam a frequência da criança naquela semana, a frequência daquela criança, e se a criança está realizando as atividades ou não. Inclusive as avaliações da primeira etapa. Essas avaliações, gente, elas são complementares. Pode ser que hoje não esteja fazendo falta a sua criança, mas no futuro, no nosso retorno, que a gente não sabe como é que vai se dar esse retorno, né, a dinâmica
durante as aulas presenciais, se vai ter uma ampliação de jornada, se vai reduzir o número de alunos na sala de aula, a gente não sabe. A gente sabe o presente. O presente é hoje. As crianças, elas precisam realizar as atividades ao longo da semana e fazer o envio, assim como planejado. Ela ainda mais diz o seguinte, gente, ó. O uso das atividades domiciliares como complementares e não substitutivas aos dias letivos registrados como hora-aulas, prevendo estratégia de monitoramento para verificar sua eficácia e efetividade. É por isso que nós estamos monitorando se as crianças estão realizando as atividades. E a gente percebeu que muitas das crianças não estão realizando. O que agrava ainda mais é que as famílias estão no grupo, estão observando toda a movimentação do grupo, mas na hora de realizar as atividades não estão realizando, certo? E nós temos tudo isso aí registrado para que, isso a gente chama de evidência, para que nenhuma das partes seja prejudicada. A sua criança, ela não está tendo a aula presencial, mas ela está realizando atividades que suprem esse momento de suspensão. Então, famílias, vamos cair na realidade do compromisso, na parceria. Coloque essas crianças para fazerem uma rotina. Se elas estudam pela manhã, coloca para elas fazerem as atividades pela manhã. Se elas estudam à tarde, que elas façam à tarde. Tia Jane, mas eu não estou tendo acesso à internet. Eu não tenho e-mail. Eu estou num momento sem o WhatsApp, que são casos raros que não tem o WhatsApp, certo? Porque nós colocamos algumas crianças na busca ativa, na verdade só 4. Outras eu fui nas residências e a gente conseguiu colocar essas crianças dentro do grupo. Então, se vocês estiverem sentindo alguma dificuldade, vai no privado e conversa conosco, que a gente vai fazer o melhor para que você consiga realizar as atividades juntamente com a sua criança. A gente não quer ninguém prejudicado, né? Nessa nova maneira de aprender. Mas é validado que a criança precisa fazer as atividades e as avaliações. E aqui ela diz o seguinte, a resolução. A avaliação da aprendizagem poderá ser realizada através de atividades escritas ou online, conforme os conteúdos trabalhados durante o regime especial de aulas não presenciais. A participação dos estudantes poderá ser registrada nos diários de classe, físicos ou online, por meio de relatórios, diário de estudo e devolução das atividades propostas. Nós estamos, sim, registrando tudo. As professoras foram na escola, pegaram o diário e estão registrando. Então, tudo isso que nós estamos conversando agora, inclusive essa gravação, né, que eu espero que seja esclarecedora e que a gente saia da zona de conforto, entendendo que toda família tem a sua particularidade, especificidade. Mas, gente, a gente precisa levar os estudos domiciliares a sério. Espero que vocês entrem em contato conosco, quem está com essa dificuldade, sentir uma dificuldade, gente, porque a tecnologia a gente está aprendendo agora, certo? Então, o pouco que eu sabia de tecnologia, hoje eu avancei pela necessidade de buscar aprender nesse momento que a gente precisa se reinventar. Então, eu aguardo a presença de vocês através do WhatsApp, caso alguém tenha dúvida. Inclusive, gente, do concurso. O concurso, ele não é obrigatório, certo? O concurso,
promovido pela Secretaria Municipal de Educação, onde eu já coloquei lá o site, coloquei como é que se deve fazer, os documentos que são precisos, e aí não é obrigatório, faz quem quer, todo concurso faz quem quer. Agora, que o prêmio é interessante, né? Porque é um smartphone. Eu já realizei algumas inscrições, né? Dia 19 eu realizei 5, ontem eu fiz mais 15, e agora, enquanto eu estava em outra reunião, eu realizei mais 2. E assim que vocês forem mandando as atividades das crianças, cordel, poema, redação, desenho, vídeo, né? Vídeo educacional, pode enviar para a gente que eu faço as inscrições, tá certo? Então, boa tarde, consciência, parceria, porque a gente precisa finalizar essas atividades domiciliares nesse período de suspensão das aulas presenciais. Abraço fraterno, tia Jeane, um cheiro grande nas criançadas.